Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam prontos e preparados para mais uma aula de ciências. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho das substâncias inorgânicas, de como classificá-las, tá? Então essa aula é básica para o nono ano e se você ainda não viu esse assunto, serve como uma aula bem de introdução, tá bom? Ou de revisão para a prova, né? Daquelas coisas mais básicas. Então vamos lá. Você tem 4 tipos básicos de substâncias inorgânicas: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Tá? Por exemplo, coisas azedas são geralmente ácidas, como é o caso do vinagre, do suco de limão e de outras coisas por aí. Os ácidos se caracterizam por apresentarem, ou melhor, por liberarem, né, em meio aquoso o cátion H+, ou seja, eles têm um hidrogênio. Então todo átomo, todo ácido, né, vai começar com hidrogênio e aí vai ter um ânion aqui associado ao hidrogênio ligado a esse cátion H+, de forma que quando eles são colocados na água, eles se dissociam e o ácido então libera o H+. Isso tem um efeito prático, isso faz com que o pH dessa solução aquosa ele se torne um pH baixo, abaixo de 6,9, podendo chegar até bem próximo de zero. E esse, quanto maior, ou melhor, quanto mais baixo esse valor de pH, quanto menor esse valor de pH, mais ácida e provavelmente corrosiva é a substância. Então, o HCl, por exemplo, o ácido clorídrico que está aqui, ele está presente no nosso estômago, tá? E ele vai ajudar na digestão das substâncias, mas ele é bastante corrosivo, ao ponto de um médico não poder fazer uma autópsia sem luva, correndo o risco de queimar a mão no ácido estomacal do cadáver, beleza? Bom, as bases, né, como a gente já está acostumado, bases normalmente vão deixar o pH básico, e o pH básico, né, ele está acima de 7 e ele vai até 14. Escala de pH é um assunto para uma outra aula, mas você tem que associar ácidos então a pH baixos e bases então a pHs altos, tá bom? E o pH é o que? É uma medida de acidez, tá bom? Então, coisas acima de 7 não são ácidas, pelo contrário, são básicas ou alcalinas, e os ácidos deixam as coisas, as soluções com pH abaixo de 7, tá bom? Uma coisa que é bem básica é o sabão, né? Se você já comeu mamão verde também, é bem básico, tá? Soda cáustica também é básico, tá aqui, ó, eu usei como exemplo soda cáustica, tá? É com a soda cáustica que a gente faz o sabão, mas você tem que tomar muito cuidado com a soda cáustica porque ela é corrosiva para a matéria orgânica, para substâncias orgânicas, para proteínas, de maneira que você jamais deve enfiar a sua mão na soda cáustica ou beber soda cáustica, porque senão você vai acabar indo para o beleléu, tá? Por quê? Porque ela é corrosiva para a matéria orgânica. A soda cáustica, ao contrário do ácido, né, ela libera na água o íon, ou melhor, o ânion OH-, tá? Então, em vez de liberar H+, como os ácidos, as bases liberam OH-. Essa é a definição de base, tá? Definição química de base, beleza? Os sais, por outro lado, são geralmente substâncias sólidas, formadas por um cátion e um ânion, ou seja, ligação iônica. Então, em meio aquoso, eles conduzem eletricidade porque se dissociam, como é o caso do NaCl. Ó. O Na e o Cl- se unem por ligação iônica e formam um sal. Tá? O sal, o importante é que o cátion dele não é o H+, tá? Tem que lembrar disso, é qualquer outro metal, e o ânion dele não é o OH-, tá? Então, qualquer substância formada por um cátion e um ânion que não seja H+, nem OH-, será um sal. Sais são importantes porque, por exemplo, o fosfato de cálcio ele é importante para formar, por exemplo, os nossos ossos, né? Então eles são muito importantes na nossa vida. Vide que o sal aqui ele pode provocar hipertensão em excesso, mas ele é fundamental para dar um gostinho bom na comida, beleza? Os óxidos são outro papo, né? Não são sais, eles são compostos binários que têm oxigênio, tá? Exceto o flúor. Por quê? Porque o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo desse par. Então veja, óxidos são sempre binários, sempre tem dois elementos e um deles é o oxigênio. Por exemplo, CO2, né? O gás que provoca aquecimento global, o gás que você libera quando você respira, que sai no escapamento do seu carro e que também é utilizado para apagar incêndios. Tá? O Pantanal está queimando. Se nós conseguíssemos jogar CO2 em cima daquele fogaréu todo,
o fogo ia apagar. O problema é que o CO2, né, não é fácil a gente separar o CO2 da atmosfera, tá? Mas de fato seria importante a gente conseguir apagar aquele incêndio lá. Tomara que chova logo e que isso acabe, essa crise, né, e a gente consiga, a fauna e a flora consigam se recuperar. Mas basicamente então são gases? Não, você tem sólidos também, como o dióxido de silício, que vai formar os grãos de areia, né, a sílica, e você também pode ter líquidos formando os óxidos, tá? Ao contrário dos sais, que geralmente são sólidos na temperatura ambiente. Beleza? Galera, gostou? Entendeu? Entendeu? Compreendeu? Tá pronto para fazer uma prova e tirar 10? É isso que importa, tá? Então aproveita e curta o nosso videozinho, curta, né, a sua inteligência, e aproveita também para compartilhar, porque só assim você terá um mundo melhor, com pessoas mais inteligentes, mais habilidosas e mais cheias de competência.